realidade virtual, ela realmente está vindo, podemos dizer que ela está vindo com tudo, assim, principalmente nos laboratórios e centros de pesquisa. Há alguns mercados que já começam a utilizar a realidade virtual, como você falou, dos games, também no mundo científico, não só das universidades, mas também na medicina, tem sido bastante utilizado. Há uma vertente da realidade virtual também muito prática, que são as simulações de treinamentos de risco, onde, por exemplo, para fazer um simulador de voo ou para simular um submarino que tenha carga nuclear, que são tudo equipamentos ou atividades muito perigosas de realizar no mundo real, treinamentos complicados, que eles são então utilizados através da realidade virtual, né? Nós podemos, por exemplo, utilizar algum óculos de realidade virtual, como esse, ou como as projeções em cavernas digitais, que são salas cúbicas, onde as imagens ao redor da pessoa, elas representam o mundo real, apesar de ser tudo uma computação gráfica ou um vídeo 360 graus, onde a pessoa pode fazer toda uma encenação, um treinamento de como se estivesse vivendo no mundo real. Claro que é tudo fictício, né? Dentro do entretenimento, a realidade virtual está começando também a entrar aos poucos. Por enquanto, no cinema de animação, são realidades virtuais, através de imagens tridimensionais, na qual nós ainda somos apenas telespectadores. Nós simplesmente olhamos a realidade virtual. Mas aos poucos a tendência é de que cada vez mais as mídias se tornem interativas, né? Dentro do mundo da tecnologia, uma das grandes limitações é nós lidarmos, nós nos sentirmos lá dentro, né? A ideia de telepresença, nós nos sentirmos dentro do conteúdo virtual. Através desses óculos de realidade virtual ou realidade aumentada que estão vindo para o mercado, ou que aos poucos estão vindo para o mercado, né? Nós ouvimos falar muito deles, mas a realidade deles no dia a dia ainda é baixa. Bom, através deles, sim, a tendência é que haja uma popularização do uso no nosso dia a dia, para diversas atividades. Aqui, por exemplo, eu tenho o Google Cardboard em inglês, quer dizer papelão, né? Então é um óculos de realidade virtual, dentro eu posso colocar o meu celular e através então das imagens que são vistas no meu celular, eu tenho uma noção de presença nesse mundo virtual, justamente porque eu me movimento e toda a imagem que eu vejo, ela acompanha os movimentos da minha cabeça, numa espécie de ambiente 360 graus. Outro equipamento um pouco mais sofisticado, né, que não é de papelão, é um equipamento muito mais complexo, é o Oculus Rift. O Oculus Rift ele tem essa mesma lógica de funcionamento do que o Cardboard, mas com um processamento gráfico muito superior, porque o processamento gráfico não depende de um celular, mas sim de um computador, que tem muito mais capacidade do que um celular, por enquanto. Através do Oculus Rift, então, eu tenho realmente uma noção, né? Eu coloco ele e ao estar isolado, a minha visão estar isolada do mundo real, eu tenho então toda uma ideia, uma noção de que eu estou no mundo virtual. A impressora 3D é uma tecnologia assim, que ela promete muito, não apenas ligada ao mundo virtual, mas ao mundo real também. Porque esses dispositivos de realidade virtual, eles levam o ser humano, ou ao menos eles criam a ilusão de levar o ser humano para dentro de uma outra realidade, que é essa realidade virtual. Com a impressora 3D, por exemplo, eu posso utilizar um equipamento que rastreia os meus movimentos, como esse. Esse aparelho se chama Leap Motion, e o Leap Motion, o que ele faz? Ele é um motion tracking, ou seja, ele rastreia os movimentos do ser humano. E eu, por exemplo, vou fazer uma escultura, em vez de pegar no material da escultura, no barro, no gelo, no gesso, na argila, eu simplesmente movimento as minhas mãos no ar, como se fosse modelar algum produto, algum objeto, e ao fazer esses movimentos, todo esse equipamento, na verdade esse pequeno equipamento, ele rastreia os meus movimentos e na tela do computador eu posso ver o produto final, o que está acontecendo. Aí então entram as impressoras 3D. Tudo que eu fiz, que eu modelei teoricamente no ar e que pode ser visualizado em 3D no computador, depois então pode ser impresso com o material que eu desejar através de uma impressora 3D. O que acontece? No momento que as empresas começam a popularizar esses equipamentos, aí então eles vão além da tecnologia começar a ser aceita pela população, começar a saber utilizar esses equipamentos,
há também uma diminuição do custo de produção e do custo para chegar no mercado, né, que ainda são equipamentos de vanguarda, equipamentos caros, mas que aos poucos tendem a ser novos dispositivos de mídia, assim como um celular ou uma televisão, são novos dispositivos de mídias que tendem a estar no nosso dia a dia. Por exemplo, um arquiteto pode mostrar um projeto de arquitetura, de decoração para um cliente através de um óculos em que o cliente vai se sentir dentro desse ambiente, ele vai se sentir dentro de uma sala, vai ter toda uma noção estética, né, de detalhes, de materiais, dos móveis, do sofá, até mesmo o tamanho, a proporção da colocação desses objetos no espaço de uma forma muito mais realística do que olhando na tela do computador ou na tela de uma televisão.